E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos de volta aí ao nosso conteúdo associado a sistemas de manufatura. E nesse vídeo darei continuidade, então, à nossa sequência de aulas, onde mostrarei a vocês, neste vídeo, definitivamente, como é que nós podemos amostrar informações na tela do Flexim, informações estatísticas do processo, como, por exemplo, quantidade de peças que foram consumidas, o tempo que uma determinada peça fica sobre uma máquina ou sobre um depósito, e o tempo em que a máquina opera, incluindo seus estados, se ela está trabalhando, se ela está ociosa, ou se eventualmente ela esteja aguardando alguma peça. Vou compartilhar com vocês o Flexim, certo? Nesta versão aqui eu já tenho uma simulação aqui rodando, vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Lembram, no nosso vídeo anterior, nós temos uma empilhadeira que traz pallets, um ser humano, um operador que coloca caixas de diferentes cores em dois processadores diferentes. Estas caixas são paletizadas, depois despaletizadas, e o robô coloca pallets e caixas em devidos lugares. E aqui nós temos, já na lateral, informações associadas a este processo, como, por exemplo, um gráfico do número de caixas, um gráfico, ou melhor, uma tabela contendo algumas informações, e aqui embaixo, um gráfico de estados nos informando como é que esse sistema está operando, e aí nós podemos já identificar alguns possíveis problemas ou melhorias que nós poderíamos fazer neste processo. O objetivo é mostrar a vocês como é que nós podemos usar o software para fazer isso e não, obviamente, comentar mais a fundo, né, sobre a teoria das filas e sobre como resolver problemas associados aqui, ok? Então vamos lá, eu vou abrir a minha última operação, na verdade, o modelo imediatamente anterior, sem estes gráficos aqui, foi quando nós inserimos os sistemas de transporte, e aí eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos inserir, então, estes gráficos, ok? Eu vou clicar aqui em cima em View, vou colocar aqui as nossas propriedades, que eu acabei fechando, e vou rodar a simulação. Vou rodar a simulação apenas 400 segundos, como a gente estava fazendo anteriormente, e nós vamos ver que... Eu vou acelerar aqui, tá? Para o processo acabar rápido. E aí eu vou clicar aqui em View Style. Lembra que nós podemos ver os nomes e os estados deste processo. Ou seja, nós podemos aqui ver como é que está o funcionamento, por exemplo, deste paletizador. Ele está 3,4% do tempo ocioso e 15% do tempo processando. Já o despaletizador fica mais tempo ocioso, mas mais tempo processando, em função dos tempos que nós colocamos aqui dentro. Dá para ver aqui também no próprio transporte, né, na empilhadeira, enfim, a gente consegue ver essas informações em todos os processos. Só que essas informações aqui colocadas, elas ficam um pouco difíceis de nós compreendermos, porque nós temos que ficar olhando uma a uma. Então, é muito mais fácil nós termos um quadro, uma tabela ou um gráfico para ver isso. E nós podemos fazer isso através do uso do software, usando a configuração aqui de dashboards, certo? Quando, na verdade, nós usamos o dashboard, nós estamos fazendo o quê? Eu vou clicar em cima de um desses objetos aqui. Quando eu clico em um objeto, ele já simulou, veja que nós temos aqui os seus dados estatísticos, ok? E esses dados estatísticos nos mostram, por exemplo, qual que é o mínimo tempo que uma peça fica sobre a máquina, qual é o máximo e qual que é o tempo médio, né? Aqui temos uma outra porção de informações. Então, eu vou colocar essas informações para dentro de um quadro, de um dashboard, onde nós podemos analisar essas informações. Então, aqui em Dashboard, New Dashboard, ele aparece aí para nós. E aí, vejam o seguinte, eu vou clicar sobre este carinha aqui. Na verdade, eu vou clicar aqui no início, tá? Nas filas, vou clicar aqui sobre a fila das caixas. Eu vou aqui nas estatísticas, clicando em cima do objeto, e eu gostaria de ver qual é o stay time, ou seja, qual é o tempo em que essas caixas ficam sobre esta fila, sobre este depósito. Então, eu vou aqui neste PIN, e aqui tem alguma informação já disponível para nós, né? PIN stay time to dashboard. Então, eu vou colocar este cara no dashboard, e aí eu vou colocar ele como tabela. Então, PIN to dashboard, stay time table. Veja que já aparece aqui uma tabela para nós. Ainda não vai aparecer muitas informações, porque eu preciso resetar o meu modelo e rodá-lo novamente. Veja que agora nós já temos algumas informações aqui bem interessantes, tá? Inclusive, eu posso renomear isso aqui, média, certo? Eu posso renomear isso aqui para mínimo,
e máximo, tanto faz, tá? Só informações, eu posso inclusive tirar algumas dessas informações que estão aqui, ok? E aí eu posso chamar isso aqui de tempo de espera, ou seja, o tempo que essas caixas ficam esperando aqui sobre esta caixa, certo? Beleza? Bacana. Já temos essa informação aqui. Eu poderia também, pessoal, colocar uma informação desse processo aqui. Gostaria de ver quantas caixas estão aqui em cima, ou seja, como é que é a dinâmica do consumo das caixas nesse processo. Vejam que em 400 segundos eu tenho, vou rodar aqui de novo, em 400 segundos eu tenho uma média de caixas, de tempo de caixa aqui sobre esta fila de 180 segundos. O mínimo foi 2,3, porque a caixa chega, eu esperei o operador chegar e relevar a primeira caixa, e o máximo foi 395 lá no início, quando todas as caixas foram carregadas. Ou seja, mais ou menos um desconto do tempo inicial e do tempo final aqui que nós estamos simulando em 400 segundos, ok? Beleza, eu gostaria também de ver como é que se comporta o consumo dessas caixas via gráfico. Então, aqui nós temos um content, que é o conteúdo desta fila. Eu vou colocar isso na forma de gráfico, line chart. E aí, vou fazer o mesmo esquema, vou puxar um pouquinho para cá, só para ficar mais visível aqui. Deixa eu ver se deu um bug aqui, ok? E aí vou resetar a simulação e rodar de novo. Vejam que este gráfico, ele é carregado com o conteúdo que está aqui dentro, certo? Então, eu iniciei o processo aqui com 30 caixas, elas foram sendo consumidas até chegar aqui no final com 3 caixas em cima do processo. Beleza? Inclusive essa informação que está aqui. Poderia deixar a simulação até mais limpa, mostrando apenas os nomes, ok? Beleza. Eu posso também fazer colocar algumas informações em gráficos que eu já incluí aqui. Por exemplo, tenho aqui o tempo de espera da fila de caixas, e se eu clicar aqui no lateral em mais, eu posso selecionar objetos, por exemplo, fila de pallets. Está aqui, é esta fila que está aqui, ou clicar sobre este conta-gotas, este sample, ir aqui para a fila de pallets, ele vai aparecer aqui dentro também. Tranquilo? Então, interessante nós inserirmos isso, porque eu posso ter várias informações num mesmo quadro, no mesmo conteúdo. E isso é interessante porque eu não preciso ficar criando infinitos gráficos aqui. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de ver como é que está a operação destes dois processos. Vejam que este processo, ele tem um process time de 20 segundos e este aqui tem um process time de 10. O paletizador tem um process time de 10 e assim por diante. Eu gostaria de comparar estes processos, enfim, incluir alguns desses objetos para ver como é que está o seu tempo de processamento. Então, eu vou clicar aqui em cima do objeto, vou vir aqui nas estatísticas e vou observar, o que me interessa aqui é o estado deste objeto, ou seja, deste processo, perdão. Ou seja, se este processo está consumindo peças, se ele está produzindo, certo? Ou se ele está esperando, enfim, tranquilo? Nós podemos ver várias informações aqui. Então, eu vou clicar aqui em cima do estado, Pin to Dashboard, State, e aí eu vou colocar um bar chart. Desta maneira, quando eu resetar minha simulação e iniciar novamente, eu vou ver aqui um percentual da simulação, e esse percentual vai ser, por exemplo, neste caso aqui, ele passa 65% do tempo processando, e os outros 29% aqui ele fica em idle, ou seja, ele está ocioso porque ele está esperando a chegada de uma caixa vermelha novamente, enquanto o operador está trazendo uma verde aqui embaixo. Tranquilo? Beleza. Vou fazer isto para este outro e para este, só para nós vermos que nós podemos ter várias informações aqui, tantas quantas eu gostaria. Então, clico sobre este state bar, certo? Ou estados. Vou clicar aqui sobre este conta-gotas, enfim, sobre este sample, e vou amostrar o green, e vou amostrar também, na verdade, o transporter aqui, tá? Posso amostrar também o robô, enfim, para a gente ver como é que eles estão. Qualquer um desses objetos, tranquilo? Vou resetar a simulação, rodar de novo, e agora eu tenho várias informações aqui nesse processo. Eu vou até fechar as propriedades aqui na lateral, para ficar mais fácil de nós vermos aqui como é que estão as informações. Então, vejam que aqui nós temos o robô, 31,25% do tempo, ele está trabalhando, certo? Ele está trabalhando vazio, ou seja, ele está voltando daqui para pegar a peça. E os outros 31%, ele está trabalhando, este roxo aqui, com carga,
certo? Então, isso é bem interessante, o restante do tempo aqui ele está ocioso. Isso é bem interessante porque nós vemos que a metade do tempo ele está ocioso, a metade do tempo está trabalhando com a carga e a metade do tempo, ou seja, um terço, na verdade, né, destes tempos, de 100% do tempo aqui, ele fica trabalhando sem carga, ou seja, ele está voltando da posição, nós podemos ver isso em outros processos, como é o caso deste carinha aqui também, se for o caso, tá? Tá trabalhando aqui vazio, ok? Este cara em laranja, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue ter uma visão abrangente de como o processo está funcionando, uma análise mais estatística e verificar possíveis gargalos neste processo, como, por exemplo, eu posso melhorar o tempo desta máquina, ou posso melhorar o tempo do despaletizador, enfim, ou configurar a entrada de objetos de maneira diferente para que o processo opere de forma mais eficiente. Beleza? Então, dessa maneira, a gente finaliza esta série inicial aqui, introdutória, vou chamar assim, de conteúdos associados ao Flexine, como nós podemos analisar um sistema de manufatura. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco desse processo, um pouco do uso do software e da sua importância para a simulação de sistemas de manufatura, e provavelmente publicarei mais à frente alguns outros vídeos um pouco mais avançados associados também a este conteúdo. Então, obrigado por ter assistido e até o nosso próximo conteúdo.